Leis reais proíbem cutucar o nariz, montar em vacas bêbado e até esquecer o aniversário da esposa. Você não vai acreditar que isso é real. Na pequena cidade ártica de Longyearbyen, na Noruega, morrer não é apenas desencorajado, é até ilegal. Você ouviu direito. Se você estiver em estado terminal ou crítico, as autoridades podem educadamente pedir que você pegue um avião para o continente. Por quê? Porque os corpos não se decompõem aqui. O solo fica congelado o ano todo. É chamado de permafrost e age como um gigantesco congelador natural. Pessoas enterradas décadas atrás ainda estão bem preservadas. Na década de 1950, esse fato assustador veio à tona quando cientistas descobriram que cadáveres de uma epidemia de gripe passada ainda continham vírus vivos. Os corpos não haviam se decomposto, estavam congelados no tempo. Pense nisso como um armazenamento criogênico real, mas não intencional. Isso levou a cidade a fechar seu cemitério. Hoje, os moradores que precisam de cuidados paliativos são discretamente transferidos para outros lugares. Há um hospital em Longyearbyen, mas não é onde você ficará hospedado para o seu capítulo final. Esta não é uma lei antiga, da qual as pessoas riem. É seguida ativamente. A cidade tem apenas cerca de 2.000 habitantes, então é bem fácil de acompanhar. E não se trata apenas de segurança sanitária. O solo congelado pode se mover e rachar. Então, mesmo que você enterre alguém, o corpo pode não ficar onde você o deixou. Esse é o tipo de problema assustador que ninguém quer. Longyearbyen já é um dos assentamentos mais ao norte do mundo, cercado por ursos polares e gelo. Adicione, você não pode morrer aqui, a lista, e começa a soar mais como uma reviravolta de um filme de ficção científica do que um folheto de viagem. Em Pauls Valley, Oklahoma, fazer cara feia para um cachorro pode te causar problemas. Não é uma piada, não é uma história de velhas. Essa lei está nos livros. Autoridades locais se ofenderam com pessoas incomodando animais com expressões estranhas. Seja para provocar, assustar ou apenas se divertir, a cidade decidiu que já era o suficiente. A lei não define exatamente o que conta como uma cara feia. Então, tecnicamente, seu cachorro pode ser o juiz. Se o cachorro interpretar mal e alguém reclamar, você pode ser multado. Parece coisa de desenho animado, mas esta foi uma tentativa real de proteger os cães do assédio. Você pode passear com seu cachorro, alimentá-lo, amá-lo, mas não olhe para ele de forma engraçada, pelo menos não em público. Não há registro oficial de quantas vezes ela foi aplicada, mas o fato de existir diz muito. É uma daquelas leis que te lembram que, em algum lugar, em algum momento, alguém definitivamente fez algo tão estranho que teve que criar uma regra contra isso. E se você achava que fazer careta para um cachorro era arriscado, tente esquecer o aniversário da sua esposa em Samoa. Isso não é apenas material para terminar um relacionamento. É uma ofensa punível. As leis locais dão grande importância às responsabilidades familiares, e isso inclui lembrar de datas importantes. Se você errar, não estará apenas na casinha do cachorro. Poderá estar sujeito a consequências legais, como multas ou serviço comunitário. Samoa vê isso como parte da proteção da harmonia doméstica, não como um costume ultrapassado. Não há nenhuma força-tarefa especial para prender maridos desavisados, mas se seu parceiro reclamar, as autoridades podem intervir, e elas intervieram. Pode parecer uma maneira extrema de incentivar boas maneiras, mas em uma sociedade onde a família e o respeito vêm em primeiro lugar, esquecer um aniversário é visto como um sinal sério de negligência. Então, se você estiver em Samoa e sua memória não for boa, defina uma dúzia de lembretes. Chocolate e flores não serão suficientes se a polícia intervir. E por falar em lembretes, que tal no Reino Unido? Ainda é tecnicamente ilegal usar armadura dentro do parlamento. Essa lei remonta ao ano 1313, quando o rei Eduardo II decidiu que não queria cavaleiros entrando em Westminster, armados e prontos para a batalha. E sim, ela ainda é válida. Se alguém entrasse no parlamento hoje, vestido como um personagem de Game of Thrones, poderia ser legalmente expulso, com armadura e tudo. É permitido apresentar argumentos, mas não cota de malha. A ideia era manter o debate civilizado e evitar que as coisas evoluíssem de palavras para armas. Embora ninguém tenha sido preso recentemente por se intrometer em um debate político em plena armadura, a lei não foi revogada. É uma daquelas regras antigas que são estranhamente específicas e hilariamente fora de lugar no mundo moderno. No entanto, ela ainda existe, junto com as leis que proíbem a traição com moedas falsas e ordenam a limpeza das vítimas da peste. O sistema legal da Inglaterra claramente gosta de cobrir todas as bases, até mesmo as medievais. Se você está pensando em pular em uma vaca depois de alguns drinks na Escócia, pense novamente. De acordo com a lei de licenciamento, é ilegal estar bêbado cuidando de uma vaca.
Sim, é verdade. Essa mesma lei se aplica a cavalos e até mesmo a locomotivas a vapor, caso você esteja planejando uma maratona de bares particularmente incomum. A frase parece piada, mas é totalmente aplicável e ainda está em vigor hoje. O objetivo é impedir que as pessoas se coloquem animais ou o público em perigo, mesmo em áreas rurais, onde tratores e gado fazem parte da vida cotidiana. A parte da vaca se destaca, no entanto. Você pode imaginar, alguém, em algum lugar, provavelmente decidiu que seria divertido guiar um grande animal mugindo para a casa do bar. Os legisladores perceberam o risco e oficializaram a decisão. Nada de cowboys bêbados na versão escocesa. Embora prisões por isso sejam raras, a lei serve como um estranho lembrete de quão detalhadas as regulamentações britânicas podem ser. Também faz você se perguntar quantas decisões ruins tiveram que ser tomadas antes que essa regra fosse escrita. Na maioria dos países, cuspir chiclete na rua pode causar um olhar penetrante. Em Singapura, pode resultar em uma multa que arde mais do que uma cárie. Desde 1992, mascar chiclete é estritamente proibido, a menos que seja por motivos médicos. Isso mesmo, a menos que um médico o prescreva para ajudar a parar de fumar ou lidar com a tensão no maxilar, mascar chiclete é proibido. O governo não fez isso apenas para ser rigoroso. Antigamente, as pessoas colavam chiclete em portas de metrô, botões de elevador e até mesmo em fechaduras. Virou uma dor de cabeça tão grande que as autoridades decidiram proibi-lo completamente. A cidade buscava a limpeza total, e funcionou. Hoje, as ruas e o transporte público de Singapura são impecáveis. Não é apenas uma lei, faz parte da imagem nacional. Tente contrabandear alguns pacotes dos seus mastigáveis de menta favoritos, e a alfândega pode tratá-lo como um pequeno criminoso. Você pode ser multado ou até mesmo preso se tentar vendê-los. Até mesmo os turistas são avisados sobre isso antes da chegada. A lei suavizou um pouco nos últimos anos, permitindo gomas de mascar terapêuticas em farmácias, mas não espere encontrar chicletes no caixa. Esta é uma daquelas leis cuja aplicação pode parecer extrema, mas os resultados são bem visíveis. Se você alguma vez passear pelo sistema de metrô de Singapura, não verá uma única mancha preta de chiclete em lugar nenhum. A limpeza está próxima da legalidade aqui, e seus hábitos de mascar fazem parte do acordo. Então, no Camboja, a semana das eleições nacionais traz consigo uma proibição bastante inesperada. Pistolas de água não são permitidas. Sim, enquanto outros países podem estar ocupados distribuindo panfletos e realizando comícios, o Camboja garante que ninguém seja atingido. Isso pode parecer um pouco absurdo à primeira vista. Quão perigoso um brinquedo de plástico pode ser, não é mesmo? Mas eis a questão. Em um país onde as tensões políticas ocasionalmente transbordam, até mesmo algo tão inocente quanto uma pistola de água é visto como um gatilho em potencial. As autoridades só querem evitar qualquer coisa que possa causar confusão, agitação ou caos. Guerras de água, por mais divertidas que sejam, são oficialmente proibidas quando há eleições. Essa lei tornou-se especialmente notável durante as celebrações do Ano Novo Khmer, que frequentemente coincidem com a temporada eleitoral. Tradicionalmente, é um momento em que as pessoas se molham alegremente com água. Mas se for semana de eleições, bem, o clima festivo sofre uma pausa séria. A polícia chegou a confiscar pistolas de água de vendedores, e anúncios públicos lembram as pessoas de deixarem suas super soakers em casa. Não se trata de estragar a diversão, trata-se de manter a calma. Quando você ouve que uma pistola de água pode ser vista como uma ameaça à segurança nacional, sabe que a lei não está para brincadeira. Agora, vamos para a Suíça, onde as leis não protegem apenas as pessoas, mas também cuidam de porquinhos da Índia solitários. Segundo as normas de bem-estar animal do país, ter um único porquinho da Índia é considerado cruel. E por que, você pergunta? Porque porquinhos da Índia são animais sociais, e ficar sozinhos causa estresse, ansiedade e até problemas de saúde. É por isso que a lei suíça exige que eles sejam mantidos em pares ou grupos. Não é apenas uma sugestão, é uma imposição legal. Se o seu segundo porquinho da Índia falecer, você precisará encontrar um novo companheiro ou correr o risco de ser multado. Essa pode parecer a regra mais adoravelmente rígida já escrita, mas é levada muito a sério. Aliás, a Suíça tem até serviços de encontros para porquinhos da Índia. Se você não tem certeza se deve ou não adicionar um porquinho à sua casa, profissionais podem ajudar a encontrar o parceiro ideal. O país é líder mundial em leis de proteção animal, e esta mostra até onde vai esse cuidado. Não se trata de excesso de regulamentação, trata-se de reconhecer que os animais, mesmo os pequenos, têm necessidades emocionais. Portanto, na Suíça, não se trata de um e pronto, são dois ou mais, ou nenhum.
Certo, se você está planejando uma viagem de carro pelo Alabama, talvez seja melhor manter os dedos longe do rosto, pelo menos em público. Em algumas cidades do estado, leis locais de decência foram interpretadas como se cutucar o nariz fosse um ato passível de punição. Não existe uma lei estadual que descreva isso palavra por palavra, mas há casos documentados de regras de higiene pública, sendo usadas para multar indivíduos por comportamento ofensivo ou perturbador. Em outras palavras, se você for pego procurando ouro em um sinal vermelho ou em frente a um prédio do governo, pode ser mais memorável do que gostaria, por questões legais. O que torna tudo ainda mais estranho é como essas infrações têm sido vinculadas a códigos de comportamento público mais amplos. Algumas leis listam gestos anti-higiênicos entre os atos que podem causar desconforto a terceiros, e é aí que cutucar o nariz entra em território perigoso. Não é imposto como excesso de velocidade ou furto em lojas, mas se você tiver azar e alguém decidir pressionar o problema, sim, pode acontecer. Pessoas relataram ter sido advertidas ou multadas em cidades com políticas de imagem limpa mais rígidas. Então, enquanto a maioria das pessoas pode revirar os olhos e seguir em frente, outras podem recorrer à lei. No Alabama, acontece que seus dedos podem te causar mais problemas do que você imagina, especialmente quando eles exploram lugares que não deveriam. Aqui está uma lei que parece ter saído diretamente de um romance distópico no Tibete. Monges budistas não podem reencarnar sem a permissão do governo. Ela está oficialmente registrada, aprovada pelo governo chinês em 2007. A lei determina que qualquer pessoa que planeje renascer deve primeiro apresentar um requerimento à administração estatal para assuntos religiosos. Isso mesmo, se você é um líder espiritual tibetano que almeja um segundo ato, precisará da aprovação de um comitê muito ativo e politizado. Não se trata apenas de burocracia, é uma forma de as autoridades administrarem e controlarem uma das tradições mais sagradas do Tibete. Durante séculos, a reencarnação tem sido o processo pelo qual novos líderes espirituais, como o Dalai Lama, são identificados. Ao se inserir nesse processo místico, o governo visa supervisionar quem é reconhecido e quem não é. Críticos têm chamado isso de tudo, do absurdo ao invasivo, enquanto monges e seguidores continuam a resistir em um desafio espiritual silencioso. Imagine tentar regular uma alma. Isso é burocracia levada a um nível cósmico. De grave a seriamente inesperado, em Milão, Itália, há uma lei que exige que os cidadãos sorriam em público. Sim, uma portaria municipal incentiva as pessoas a manterem um rosto alegre, a menos que estejam em um funeral ou visitando um hospital. A regra remonta ao período austro-húngaro, quando sorrir era considerado parte das boas maneiras e do orgulho cívico. Embora não seja aplicada de forma agressiva hoje em dia, ainda é tecnicamente válida e ocasionalmente foi citada por autoridades locais para promover positividade. Então, o que acontece se você andar por aí franzindo a testa? Provavelmente nada, a menos que você esteja no lugar errado, na hora errada, com a cara errada. A lei é mais simbólica do que disciplinar, lembrando as pessoas que Milão quer projetar charme e otimismo. Em uma cidade conhecida pela moda e pelo estilo, uma careta simplesmente não combina com a estética. Também é uma maneira inteligente de manter o moral público alto. Afinal, se você estiver cercado de pessoas sorridentes, é um pouco mais difícil ficar de mau humor. Em Milão, a felicidade pode não ser obrigatória, mas é legalmente incentivada. Em Barbados, você não precisa fazer nada suspeito para se meter em encrenca. Basta usar camuflagem. Roupas camufladas são estritamente proibidas para civis na ilha, e isso inclui tudo, desde calças de estilo militar até chapéus com estampa camuflada. Não importa se é rosa, azul ou verde tradicional. Se a estampa lembra trajes militares, você não deve usá-la. A lei também é aplicada na alfândega. Turistas que levam equipamentos camuflados na bagagem frequentemente os encontram confiscados no momento do desembarque. Por que uma regra tão rígida sobre uma estampa? Tudo se resume a distinguir civis de membros da Força de Defesa de Barbados. O governo não quer que as pessoas se passem por militares, seja intencionalmente ou por acidente. Aos olhos da lei, a camuflagem faz parte de um uniforme oficial, não é uma declaração de moda. E embora isso possa soar como uma reação exagerada ao que se tornou uma tendência de estilo global, Barbados não está sozinho. Leis semelhantes existem em outras nações caribenhas, como Trinidad e Tobago e Jamaica. Se você for pego usando camuflagem em público, a polícia pode pará-lo, interrogá-lo e, em alguns casos, multá-lo ou apreender a roupa. Não importa o quão cara a roupa seja, ou o quão pouco você saiba sobre a lei. Gafes de moda aqui podem se transformar em problemas legais rapidamente. Então, quando você estiver fazendo as malas para as férias na praia em Barbados, deixe de lado o visual militar. Opte por florais ou chinelos, a menos que você queira que sua roupa desencadeie uma inspeção de uniforme.
Na terra do romance, você pensaria que beijar na estação de trem seria um passatempo nacional. Mas na França, beijos em público nas plataformas de trem são proibidos, pelo menos tecnicamente. Essa lei peculiar foi introduzida em 1910 para evitar que despedidas longas e chorosas causassem atrasos nos trens. Aparentemente, muitos casais estavam se beijando enquanto o trem estava pronto para partir, levando a atrasos nos horários e um leve caos. As autoridades intervieram e declararam que não havia mais beijos na plataforma. A regra nunca foi sobre proibir o amor, apenas sobre manter os trens no horário. E embora hoje a lei seja mais uma relíquia do que uma regra aplicada regularmente, algumas estações ainda colocam placas, lembrando gentilmente os passageiros para não se empolgarem demais. É um choque engraçado entre a paixão francesa e a precisão francesa. Você pode beijar na estação, na rua ou basicamente em qualquer outro lugar. Mas se estiver na plataforma de um trem, enquanto o condutor está se preparando para partir, talvez guarde o romance para mais tarde. Embora não haja registro de alguém preso por um beijo nos últimos anos, a lei tecnicamente ainda está lá, escondida nos livros de regras. É uma daquelas regras que perduram mais como uma peculiaridade cultural do que como uma ameaça. Ainda assim, se você estiver com pressa para se despedir em uma estação francesa, talvez dê um aceno rápido e guarde o beijo estilo filme para fora das catracas. Afinal, na França, espera-se que até a paixão respeite o horário do trem. Na Grécia, usar salto alto em ruínas antigas não é apenas uma má escolha de moda. É contra a lei. Desde 2009, as autoridades proíbem saltos agulha e calçados similares em locais históricos como a Acrópole. O motivo não é a aparência, mas sim a preservação. Esses saltos afiados podem perfurar pedras centenárias, danificando superfícies que já sobreviveram a milhares de anos de passos, guerras e intempéries. Arqueólogos notaram que visitantes elegantes estavam deixando pequenas marcas de perfuração em calçadas de mármore. E o governo agiu rapidamente. Não são apenas os saltos altos que são alvo. Comer, mascar chiclete e arrastar sacolas pesadas por ruínas frágeis também são desaprovados. Mas a proibição do salto agulha realmente se destaca, principalmente porque transforma uma declaração de moda em uma violação legal. Os turistas às vezes aprendem da maneira mais difícil, sendo parados por guardas e solicitados a trocar de calçado ou a pular o passeio completamente. Se você não estiver usando sapatos de sola plana, pode não ter permissão para entrar. Essa lei pode parecer excessivamente cautelosa, mas reflete a seriedade com que a Grécia leva seu papel como guardiã do patrimônio mundial. Quando você está caminhando pelos mesmos degraus onde filósofos antigos pisaram, a última coisa que o local precisa é de mais um amassado de um salto moderno. Portanto, se você estiver planejando uma visita, deixe os sapatos prontos para a passarela no hotel. Seus tênis não apenas o manterão confortável, como também manterão a história intacta. Veneza pode ser uma das cidades mais fotogênicas do mundo, mas se a sua foto incluir jogar migalhas para pombos na Praça de São Marcos, você pode ser multado. Desde 2008, alimentar pombos em Veneza é ilegal, especialmente em suas famosas praças. O motivo? Os pássaros estavam destruindo a cidade. Uma pena de cada vez. Os excrementos de milhares de pombos estavam corroendo estátuas de mármore, entupindo os sistemas de drenagem e transformando belas fachadas em uma bagunça manchada. Os danos estavam custando milhões à cidade em limpeza e restauração. E os pombos também não tinham vergonha de assediar turistas em busca de petiscos. As autoridades finalmente se cansaram e aprovaram uma lei para proteger a arquitetura frágil de Veneza e manter os pássaros sob controle. Vendedores de ração para pombos foram proibidos, placas foram colocadas e a polícia local recebeu autoridade para emitir multas no local. E elas o fazem. Os turistas costumam pensar que faz parte da experiência de Veneza atrair um bando de pássaros para uma foto dramática. Mas agora, essa oportunidade de foto pode custar até várias centenas de euros. A lei teve um efeito perceptível. O número de pombos ao redor de San Marco diminuiu e os prédios estão mais limpos. Veneza não proibiu os pássaros, apenas o buffet. E em uma cidade construída sobre madeira e pedra antigas e impedir que os pombos nidifiquem e se banqueteiem em pontos turísticos acabou sendo uma forma surpreendentemente eficaz de preservação. Então, se você visitar, guarde suas migalhas para si mesmo. As gaivotas estão observando de qualquer maneira. Na maioria dos lugares, tirar uma selfie rápida com uma estátua famosa é um hábito turístico inofensivo. Mas no Sri Lanka, se a estátua for de Buda, é melhor pensar duas vezes. Tirar uma selfie de costas para uma imagem de Buda é considerado altamente desrespeitoso e, mais importante, ilegal. Autoridades já detiveram e até deportaram turistas por violarem essa regra. Não se trata de uma peculiaridade cultural menor. É uma lei vigente que considera essas fotos ofensivas aos valores religiosos. Simplesmente virar as costas para uma estátua de Buda para tirar uma foto é visto como zombaria ou desonra. E não importa o quão tranquila seja sua pose, ou quantas curtidas ela possa receber no Instagram. Aos olhos da lei do Sri Lanka, qualquer comportamento casual ou encenado diante de imagens sagradas pode ser considerado um crime.
Em 2014, uma britânica foi deportada por ter uma tatuagem de Buda no braço. Em outros casos, viajantes foram parados em aeroportos, interrogados e até multados por postar fotos inapropriadas online. O governo leva a sério a proteção da harmonia religiosa, e as tradições budistas estão profundamente arraigadas na vida cotidiana. Não se trata de restringir completamente a fotografia. Você pode tirar fotos respeitosas de templos e estátuas. A questão é como você posa. Virar as costas, subir em estátuas, ou fazer poses exageradas são vistos como violações. Alguns templos até têm placas claras, alertando os visitantes para não posar para fotos ou tirar selfies. Mesmo assim, todo ano, alguém descobre da maneira mais difícil que não se trata apenas de boas maneiras. É a lei. Então, se você visitar o Sri Lanka e se deparar com um imponente Buda dourado, admire-o, fotografe-o de frente e guarde suas selfies para um lugar menos sagrado. Porque aqui, o que pode parecer um momento descontraído pode se transformar em um problema muito sério. No Japão, manter-se magro não é apenas uma meta de saúde. É regulamentado por lei. Conhecida como Lei Metabólica, essa legislação de 2008 exige que todos os cidadãos com idade entre 40 e 74 anos tenham suas cinturas medidas anualmente. Homens devem ter menos de 85 centímetros e mulheres menos de 90 centímetros. Se excederem o limite, não serão multados pessoalmente, mas seus empregadores e governos locais serão. Isso mesmo. O tamanho da sua barriga pode gerar consequências na empresa. Não se trata de body shaming ou aparência estética. Tudo está ligado ao grande esforço do Japão para combater a síndrome metabólica. Um conjunto de condições como pressão alta, problemas de colesterol e problemas de açúcar no sangue. O governo considera o tamanho da cintura um sinal de alerta fundamental e decidiu que a melhor maneira de combater o aumento dos custos com saúde era a prevenção. Em escala nacional, pessoas que não passam no teste de cintura recebem aconselhamento, programas de saúde e consultas de acompanhamento. O objetivo não é punição, é prevenção, aplicada com precisão cirúrgica. Agora, é estranho que sua cintura possa ser registrada pelo Estado como uma declaração de imposto de renda. Com certeza. Aliás, quando essa lei ganhou as manchetes internacionais pela primeira vez, as pessoas não conseguiam acreditar que era real. Parece algo saído de um filme de ficção científica distópico, onde o governo controla sua ingestão de lanches. Mas é uma política real e tem sido surpreendentemente eficaz. Desde sua implementação, o Japão tem visto reduções em condições relacionadas à obesidade e menores custos de saúde em comparação com muitos países ocidentais. Ainda assim, os críticos argumentam que nem toda cintura larga é sinônimo de saúde ruim, e alguns acham que a lei coloca muita pressão sobre empresas e indivíduos. Mas a sociedade ultra-organizada e baseada em dados do Japão a adotou. Todos os anos, milhões de pessoas fazem fila para ter suas cinturas medidas como um relógio. Tornou-se uma parte normal da vida adulta, assim como renovar sua carteira de motorista ou declarar seus impostos. No Japão, a saúde pessoal é assunto de todos, literalmente. Então, se você está indo para Tóquio com um amor por ramen e sem planos para exercícios aeróbicos, não se preocupe, os turistas não são afetados. Mas para os moradores locais, a fita métrica não é apenas uma ferramenta, é política, uma lei em que sua cintura importa mais do que sua carteira. Alan Stanford já viveu uma vida de jatos particulares, mansões enormes e círculos sociais de elite. Mas hoje, ele acorda todas as manhãs em uma cela apertada na USP Coleman Square, uma penitenciária federal de alta segurança na Flórida. Seus dias não são mais cheios de luxo, mas com a dura realidade de uma vida atrás das grades. Stanford, outrora o bilionário chamativo por trás do Stanford Financial Group, foi condenado a 110 anos de prisão por comandar um enorme esquema Ponzi. Ele fraudou investidores em US$7 bilhões, um número tão grande que abalou o mundo financeiro. Ao contrário de alguns criminosos de colarinho branco que acabam em instalações de segurança mais baixa, Stanford foi enviado para uma das prisões federais mais rigorosas do país. Coleman II é conhecido por abrigar criminosos violentos, membros de gangues e alguns dos criminosos mais notórios dos Estados Unidos. A vida aqui não se parece em nada com os hotéis 5 estrelas aos quais Stanford estava acostumado. Sua cela é pequena, mobiliada com uma cama de metal, um colchão fino, um vaso sanitário e uma pequena pia de metal. Não há privacidade, nem luxo e certamente nenhum tratamento especial. A comida é sem graça, servida em bandejas de metal em um refeitório barulhento. Os presos são acordados antes do amanhecer e seguem uma programação rigorosa de chamadas, atribuições de trabalho e inspeções. Já se foram os dias de refeições requintadas. Agora, suas refeições consistem em comida de prisão produzida em massa, com um lanche ocasional de máquina de venda automática, se ele puder pagar no refeitório. Mas talvez a parte mais difícil da prisão de Stanford seja a companhia que ele mantém. Coleman II é o lar de criminosos perigosos, e sobreviver aqui significa manter um perfil discreto. Ele não tem acesso à vida luxuosa que antes ostentava, nem iates, nem festas exclusivas, nem ternos de grife. Em vez disso, ele usa um uniforme caqui padrão, misturando-se a milhares de outros presos. Uma das poucas fugas da monotonia é o pátio da prisão, onde ele pode se exercitar. Mas mesmo lá, as tensões são altas.
Brigas acontecem regularmente, e a violência é uma ameaça constante. Com acesso limitado a cuidados médicos e pouca proteção, até mesmo uma pequena altercação pode se tornar mortal. Embora ele já tenha tido um patrimônio líquido de bilhões, dinheiro significa muito pouco na prisão. Os fundos do comissariado são rigidamente controlados, e os privilégios são limitados. Cartas do mundo exterior são raras, e visitas são pouco frequentes. Muitos de seus antigos associados e amigos da alta sociedade o abandonaram há muito tempo. Stanford ainda mantém sua inocência, alegando que foi injustamente visado. Mas nas paredes de concreto da USP Coleman II, seus protestos não significam nada. Não há salas de reunião para impressionar, nem investidores para persuadir. Apenas portas trancadas, arame farpado e guardas que o veem como apenas mais um detento. Não muito tempo atrás, Sam Bankman-Fried era um bilionário, um gênio no mundo das criptomoedas e um homem que parecia intocável. Agora, ele acorda todos os dias em uma pequena cela de prisão no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, uma das prisões federais mais notórias dos Estados Unidos. O homem que antes administrava bilhões em ativos digitais, agora não tem acesso à internet, nem luxo, nem controle sobre nada, nem mesmo sobre suas refeições diárias. O MDC Brooklyn não é apenas uma prisão. É uma instalação severa e superlotada, conhecida por suas condições sombrias. Não há ar-condicionado no verão, e o aquecimento mal funciona no inverno. Os presos a descrevem como imunda, congelante e violenta. Bankman-Fried, que já teve uma cobertura nas Bahamas, agora dorme em um beliche de metal em uma cela compartilhada, cercada por paredes grossas e cinzas e o zumbido constante de luzes fluorescentes piscantes. A comida é quase incomível. O MDC Brooklyn foi criticado por servir refeições que geralmente estão estragadas ou infestadas de baratas. Para um homem que já teve acesso a chefes particulares e aos melhores restaurantes, comer refeições frias produzidas em massa em uma bandeja deve parecer um pesadelo. Mas a comida é o menor dos seus problemas. O verdadeiro perigo aqui não são as más condições, são os presos. O MDC Brooklyn abriga alguns dos criminosos mais perigosos do país. Membros de gangues, traficantes de drogas e criminosos violentos lotam os blocos da prisão. Não há privilégios especiais para Bankman-Fried. Ele não está cercado pelas elites de Wall Street ou empreendedores de tecnologia. Em vez disso, ele é apenas mais um detento tentando manter a cabeça baixa e sobreviver. Seu tempo atrás das grades já foi difícil. Relatórios sugerem que ele luta com higiene e teve dificuldade em se adaptar à vida na prisão. No MDC não há espaço para conforto. Os detentos são submetidos a bloqueios frequentes, revistas íntimas e isolamento extremo. Há pouco acesso a material de leitura. E seu apetite outrora voraz por aprender foi reduzido a olhar para paredes cinzas por horas. Não há investimentos de alto risco a fazer, nem debates no Twitter, nem festas luxuosas. Apenas tempo, infinito e implacável. Para um homem que construiu um império na velocidade, onde bilhões podem ser negociados em segundos, a prisão é a punição máxima. Sua equipe jurídica está tentando apelar de sua sentença de 25 anos, mas mesmo se eles tiverem sucesso, ele passará anos trancado em um sistema que não se importa com criptografia, inovação ou influência. Sun Da-u construiu um vasto império agrícola na China, empregando milhares e ganhando uma fortuna por meio de seus empreendimentos comerciais. Mas agora, em vez de supervisionar suas fazendas e fábricas, ele passa os dias atrás das grades em uma cela de concreto na prisão de Baoding, uma instalação de alta segurança, conhecida por abrigar prisioneiros políticos e dissidentes. Sun foi condenado a 18 anos sob acusações de provocar brigas, provocar problemas e arrecadação ilegal de fundos. Acusações vagas frequentemente usadas na China contra indivíduos que desafiam o governo. Seu verdadeiro crime? Falar muito livremente sobre corrupção e má gestão do governo. Ele era bilionário, mas na China, mesmo uma grande riqueza não oferece proteção quando as autoridades decidem que você cruzou a linha. A vida na prisão de Baoding é um contraste gritante com a liberdade e influência que ele já desfrutou. As celas da prisão aqui são frias, apertadas e rigidamente monitoradas. Os presos acordam cedo, trabalham longas horas em fábricas de prisões e são submetidos a uma disciplina rigorosa e sessões de doutrinação política. Não há acesso à internet, nem notícias externas, e o contato com a família é limitado. As cartas são censuradas, as visitas são restritas e cada movimento é vigiado por guardas e câmeras de vigilância. A dieta da prisão é simples: arroz cozido no vapor, vegetais e, às vezes, um caldo ralo com pequenos pedaços de carne. As porções mal são suficientes para sustentar os presos que trabalham em turnos longos e extenuantes. Para um homem que já administrou um grande negócio agrícola, ser forçado a trabalhar na prisão em condições adversas é uma ironia cruel. Sun é mantido longe dos olhos do público, ao contrário de alguns prisioneiros de alto perfil que ocasionalmente recebem atenção da mídia. Ele foi efetivamente apagado da discussão pública na China. Sua empresa foi assumida, sua família foi silenciada e sua fortuna, antes um símbolo de seu sucesso, agora está completamente fora de seu controle. Seu futuro continua incerto. Aos 70 anos, uma sentença de 18 anos é essencialmente uma sentença de prisão perpétua. Ele está trancado em um sistema projetado não apenas para punir, mas para quebrar aqueles que já tiveram poder. O fazendeiro
bilionário que antes falava sobre justiça e imparcialidade, agora vive nas sombras, reduzido a um prisioneiro sem nome em um dos centros de detenção mais difíceis da China. Sean Diddy Combs foi recentemente uma das figuras mais poderosas da indústria musical. Um magnata bilionário, um império empresarial e décadas de influência no entretenimento, nada disso importa dentro do Metropolitan Detention Center no Brooklyn, onde ele agora se encontra preso. Combs está atualmente enfrentando sérias acusações federais, incluindo tráfico sexual e extorsão, acusações que abalaram a indústria e enviaram ondas de choque através de sua base de fãs outrora leal. Enquanto aguarda o julgamento, ele é mantido sem fiança em um dos centros de detenção mais infames dos Estados Unidos, um lugar conhecido pela superlotação, violência e péssimas condições de vida. O MDC Brooklyn não é um lugar confortável para uma celebridade. Não há privilégios especiais, nem celas de luxo, nem acomodações privadas. Seu mundo encolheu para uma sala de concreto de 1,8 por 2,4 metros, com um beliche de metal, um colchão fino e um vaso sanitário de aço. As luzes nunca se apagam de verdade, o barulho é constante e o cheiro de suor e mofo paira no ar. A comida é quase intragável, sem graça, refeições frias servidas em bandejas de plástico, às vezes cobertas de baratas. O acesso à água é limitado e os produtos de higiene são básicos, na melhor das hipóteses. Para um homem acostumado a jatos particulares e roupas de grife, calças caqui fornecidas pela prisão e sabonete em barra barato são uma dura realidade. O MDC está cheio de criminosos violentos, membros de gangues e criminosos profissionais. Os guardas não se importam se você é famoso e os outros presos definitivamente também não. Para sobreviver aqui, você tem que se adaptar rápido. Combs supostamente manteve um perfil baixo, evitando confrontos e ficando longe da política da prisão. Com seu caso de alto perfil, sua equipe jurídica está pressionando por uma resolução rápida, mas não há garantias. Se condenado, ele pode passar décadas em uma prisão federal, mudando do MDC Brooklyn para uma unidade de segurança máxima. O brilho, o glamour, o dinheiro, nada disso importa agora. Seu futuro é incerto, e a única coisa certa é que seu tempo na prisão apenas começou. Prakash Hinduja, que já esteve no comando de um vasto império empresarial e fez parte de uma das famílias mais ricas da Grã-Bretanha, agora acorda todas as manhãs dentro de uma cela de prisão suíça. Já se foram os dias de mansões luxuosas e eventos de gala exclusivos. Sua vida agora está confinada a paredes frias e estéreis e rotinas rígidas. Hinduja foi sentenciado a mais de 4 anos de prisão em 2024, condenado por tráfico de pessoas e exploração de trabalho. O caso abalou a Suíça quando os investigadores descobriram que sua equipe doméstica, trazida da Índia, estava trabalhando em condições desumanas, forçada a longas horas por quase nenhum pagamento, enquanto estava completamente isolada do mundo exterior. Sua prisão foi um raro momento em que a riqueza extrema não forneceu uma rota de fuga. O sistema prisional suíço é conhecido por sua disciplina e ordem rígidas, mas não tem a brutalidade encontrada em alguns outros países. Isso não significa que o tempo de Hinduja atrás das grades seja confortável. Ao contrário das mansões extensas que ele possuía, sua cela na prisão é pequena e funcional. Uma cama, um banheiro básico, uma pequena escrivaninha. Não há tratamento especial, nem chefes particulares, nem criados para atendê-lo. A vida diária segue uma programação rígida. Acordar cedo, tarefas de trabalho na prisão e uma rotina altamente estruturada substituem a liberdade que ele antes desfrutava. A comida é simples, ensopados, pão e vegetais, longe das refeições gourmet que ele costumava desfrutar. Os presos têm direito a uma quantidade limitada de pertences pessoais e, embora as prisões da Suíça sejam conhecidas por serem limpas, elas ainda são lugares de controle e isolamento rigorosos. Sua riqueza, antes um símbolo de poder, significa pouco dentro dessas paredes. Ele está cercado por homens de todas as esferas da vida, alguns condenados por crimes violentos, outros cumprindo penas por fraude financeira. Hinduja, antes acostumado a comandar salas de reunião, agora segue as ordens dos guardas da prisão. Seu futuro é incerto. Depois de cumprir sua pena, ele enfrenta problemas legais em vários países, o que significa que esta pode não ser sua última vez atrás das grades. O bilionário que antes moldava indústrias, agora é apenas mais um preso, despojado do status e privilégios que antes o definiam. Xiao Jianhua já foi um dos empresários mais poderosos da China, um gênio financeiro que controlava bilhões. Mas em 2017, ele desapareceu de seu apartamento em Hong Kong, supostamente sequestrado por agentes de segurança chineses. Por anos, seu destino permaneceu um mistério. Então, em 2022, ele ressurgiu em um tribunal chinês, enfrentando uma sentença de prisão de 13 anos. Hoje, ele cumpre sua pena na prisão de Qincheng, a mais notória instalação de alta segurança da China. Qincheng não é uma prisão qualquer.
É onde o governo tranca presos políticos de alto escalão, bilionários caídos e ex-oficiais que perderam o favor. Ao contrário das prisões superlotadas e caóticas de outras partes do mundo, Qin Cheng foi projetada para quebrar os prisioneiros psicologicamente, em vez de fisicamente. Os dias de Xiao são passados em uma cela pequena e estéril, sob vigilância constante. Não há contato com o mundo exterior, e até mesmo cartas de familiares são fortemente censuradas ou bloqueadas completamente. A prisão foi projetada para isolar os presos, limitando sua capacidade de falar com outras pessoas. Muitos presos passam horas sozinhos, confinados em seus quartos, com apenas breves intervalos monitorados. A comida é mínima: arroz cozido, vegetais e, ocasionalmente, uma pequena porção de carne. Ao contrário das prisões ocidentais, onde os presos podem comprar comida extra em um refeitório. Qin Cheng controla rigorosamente o acesso a recursos externos. Até mesmo os livros que os presos leem são cuidadosamente selecionados pelas autoridades para garantir que não contenham ideias consideradas perigosas pelo Estado. A fortuna de Xiao, estimada em mais de US$ 5 bilhões, está completamente fora de seu controle. Sua empresa Tomorrow Group foi desmantelada, seus ativos apreendidos e sua rede apagada do mundo empresarial da China, enquanto algumas figuras poderosas na China conseguem recuperar influência após cumprir pena. O caso de Xiao sugere que ele nunca retornará. Sua sentença é mais do que apenas uma punição, é uma mensagem. Eles tinham bilhões, poder e influência, mas nada disso os salvou de uma vida atrás das grades. E esses não são os únicos magnatas que caíram. Agora vamos dar uma olhada nos criminosos mais ricos da história que acabaram na prisão. Alguns construíram impérios, outros roubaram fortunas, mas todos perderam a liberdade. Pablo Escobar não era um traficante qualquer. Ele era tão poderoso que negociou sua própria prisão. Em 1991, enfrentando a pressão do governo colombiano, Escobar concordou em se render sob uma condição: ele construiria sua própria prisão. O resultado foi La Catedral, um complexo de luxo disfarçado de penitenciária. Tinha uma boate, um campo de futebol, um bar, uma academia e até uma cachoeira. Os homens de Escobar atuavam como seus guardas pessoais e as autoridades colombianas eram proibidas de entrar. Mas chamá-lo de prisão era uma piada. Ele continuou comandando o cartel de Medellín de dentro, organizando remessas de drogas, ordenando assassinatos e ganhando mais dinheiro do que nunca. Seu império prosperou e seu confinamento não mudou nada. Ele até organizou festas luxuosas, trazendo celebridades e garotas, enquanto o governo fingia que tudo estava sob controle. Essa ilusão acabou em 1992, quando as autoridades finalmente decidiram transferi-lo para uma prisão de verdade. Escobar escapou para as montanhas, dando início à maior caçada humana da história colombiana. Seu reinado não duraria muito mais. Pouco mais de um ano depois, ele foi rastreado e morto, marcando o fim sangrento de um homem que já viveu como rei de sua própria jaula. Joaquim El Chapo Guzmán passou décadas construindo o cartel de Sinaloa, em uma das organizações de tráfico de drogas mais poderosas da história. Mas depois de 2 fugas ousadas da prisão, sua sorte acabou em 2016. Ele foi extraditado para o Cinsequanagua e condenado à prisão perpétua, mais 30 anos. Agora, ele passa seus dias na ADX Florence, a prisão federal de segurança máxima do Zecabanara, conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas. Ao contrário de seus dias como chefe do cartel, não há como escapar da ADX Florence. Sua cela é pequena, feita de concreto, com pouca luz natural. Ele passa 23 horas por dia em confinamento solitário, com apenas 1 hora de recreação rigidamente controlada em uma gaiola de concreto. Ele não tem contato humano, nenhuma notícia externa e apenas breves ligações familiares supervisionadas. A comida é insossa, o ar é rarefeito devido à localização da prisão em alta altitude, e o silêncio é esmagador. Para um homem que já comandou exércitos de assassinos, controlou bilhões e viveu no luxo, esta é a punição máxima. Não há túneis, nem guardas subornados, nem influência de cartel dentro destas paredes. Apenas dias intermináveis de isolamento, trancado em uma fortaleza construída para manter até os criminosos mais perigosos em confinamento total. Bernie Madoff já foi um dos homens mais poderosos de Wall Street, mas sua queda em desgraça foi brutal. Em 2009, ele foi condenado a 150 anos de prisão por orquestrar o maior esquema Ponzi da história, roubando os 65 bilhões de investidores. Ele foi enviado para a FCI Butner Medium, uma prisão federal na Carolina do Norte, onde passou o resto da vida atrás das grades. Ao contrário de criminosos violentos, Madoff não foi trancado em isolamento total. Mas a vida na prisão ainda era uma dura realidade. Já se foram os dias de riqueza e status, seu estilo de vida bilionário foi reduzido a uma pequena cela compartilhada, refeições simples na prisão e rotinas rígidas.
Sua saúde se deteriorou rapidamente, sofrendo de doença renal, e seus pedidos de libertação antecipada foram negados. Ele passou seus últimos anos como um homem frágil e esquecido, não mais temido ou respeitado. Ele morreu na prisão em 2021, sozinho e desonrado. Antes celebrado no mundo financeiro, seu nome agora é um símbolo de engano e ganância. No final, todo o dinheiro que ele roubou não conseguiu comprar sua liberdade, ou mesmo um fim digno. Seu império foi construído sobre mentiras, e ele morreu sem nada além de arrependimento, atrás dos muros da prisão. Carlos Leder não era apenas mais um traficante. Ele era um visionário do tráfico de drogas, transformando operações de contrabando em um empreendimento bilionário. Como um dos cofundadores do cartel de Medellín, ele ajudou a transformar a cocaína em um negócio global, usando uma ilha particular nas Bahamas, Norman's Cay, como plataforma de lançamento para o contrabando de toneladas de cocaína para o Zelewa. No auge de seu poder, seu patrimônio líquido era estimado em 2,7 bilhões, e ele vivia como realeza, protegido por mercenários e funcionários subornados. Mas seu império ruiu. Em 1987, após ser capturado na Colômbia e extraditado para o Zaragoza, ele foi condenado à prisão perpétua, mais 135 anos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ele acabou na USP Marion, uma das prisões mais duras da América na época. Era um contraste gritante com seus dias de excessos. Sua cela era pequena, fria e despojada de todo luxo. Os dias de aviões particulares e guardas armados acabaram, substituídos por uniformes fornecidos pela prisão, beliches de aço e rotinas rígidas. Sua sentença foi reduzida depois que ele cooperou com as autoridades e, em 2020, depois de mais de 30 anos atrás das grades, ele foi solto e enviado para a Alemanha. Naquela época, ele era um homem esquecido, sua fortuna perdida, seu poder apagado. O outrora temido contrabandista, que mudou o tráfico de drogas para sempre, passou seus últimos anos de liberdade na obscuridade, longe do império que ele governou. Frank Lucas construiu um império com heroína pura, contrabandeando-a diretamente do Sudeste Asiático durante a Guerra do Vietnã. Ao contrário de outros traficantes, ele cortou os intermediários, lidando diretamente com fornecedores, o que o tornou um dos mais poderosos chefões do tráfico da América. Em seu auge, sua fortuna foi estimada em os 52 milhões de dólares em dinheiro, com lucros com drogas chegando a uma taxa de quase os 1 milhão de dólares por dia. Ele vivia no luxo, com casacos de Vison, carros chamativos e propriedades por todo o país. Tudo isso terminou em 1975, quando agentes federais o prenderam e encerraram sua operação. Lucas foi condenado a 70 anos de prisão, trancado em uma instalação federal severa, onde foi cercado por criminosos violentos. O rei do comércio de heroína do Harlem era agora apenas mais um preso, longe do estilo de vida extravagante que ele antes ostentava. A vida na prisão era brutal. Lucas, antes temido nas ruas, teve que se ajustar à vida atrás das grades, onde seu poder passado não significava nada. Mais tarde, ele cooperou com as autoridades, o que levou à redução de sua sentença, e foi solto em 1981. Mas sua fortuna havia desaparecido, e sua influência se foi. Ele passou seus últimos anos em uma cadeira de rodas, lutando contra problemas de saúde, longe do império que ele já governou. Frank Lucas, o homem que já controlou as ruas do Harlem, morreu em 2019. Sua riqueza, poder e reputação assustadora, reduzidos a nada. Griselda Blanco não era apenas uma traficante de drogas. Ela era uma das figuras mais temidas e implacáveis na história do crime organizado. Conhecida como a Viúva Negra, ela construiu um império de cocaína que ia da Colômbia a Miami, controlando rotas de contrabando e ordenando os assassinatos de qualquer um que ficasse em seu caminho. Em seu auge, seu patrimônio líquido foi estimado em mais de os 2 bilhões de dólares, tornando-a uma das mulheres mais ricas e poderosas no tráfico de drogas. Ao contrário de muitos líderes masculinos de cartéis, ela prosperou em uma indústria dominada pela violência, provando que era tão implacável, se não mais, do que suas rivais. Seu reinado de terror acabou em 1985, quando ela foi presa na Califórnia. Ela foi condenada a mais de 20 anos de prisão por tráfico de drogas e comandou seu império atrás das grades pelo tempo que pôde. Ao contrário de muitos criminosos de alto perfil, ela não foi colocada em detenção de luxo ou recebeu tratamento especial. Ela cumpriu sua pena em uma prisão feminina federal, vivendo sob supervisão rigorosa em uma pequena cela compartilhada. A mulher que antes executava rivais sem hesitação, agora tinha que seguir as regras da prisão como qualquer outra detenta. Enquanto estava atrás das grades, ela escapou da pena de morte quando testemunhas-chave contra ela foram misteriosamente mortas. Quando foi libertada em 2004, seu poder havia desaparecido e seu antigo império havia sido tomado por cartéis mais jovens e violentos. Ela foi deportada para a Colômbia, onde viveu uma vida discreta, até 2012, quando foi morta a tiros em Medellín. A mulher que antes ordenava a matança de centenas foi finalmente eliminada da mesma forma brutal que havia infligido a tantos outros.
Griselda Blanco, que já foi uma das mulheres mais ricas e temidas do mundo, morreu com nada além de sua reputação passada em seu nome. Tommaso Buscetta já foi um dos homens mais poderosos da máfia siciliana, vivendo uma vida de riqueza, violência e segredo. Ele estava profundamente enraizado na Cosa Nostra, controlando rotas de drogas e ordenando assassinatos. Mas quando sua família foi massacrada em uma guerra brutal da máfia, ele se voltou contra a organização à qual havia jurado lealdade. Em 1984, Buscetta se tornou o primeiro grande chefe da máfia a quebrar o Omertà, o Código do Silêncio. Seu testemunho ajudou a derrubar mais de 300 mafiosos no maior julgamento da máfia da Itália. Por isso, ele era um homem morto andando. Ele foi colocado em prisões de alta segurança, constantemente movido para sua própria segurança, vivendo sob condições estritas, longe do mundo luxuoso que ele conhecia. Ele passou anos atrás das grades, isolado, sempre olhando por cima do ombro. Mesmo após sua libertação, ele viveu escondido até sua morte em 2000. Ele já foi um dos homens mais ricos e temidos do crime organizado, mas sua traição lhe custou tudo. No final, o traidor mais infame da máfia morreu longe da Sicília, um fantasma do império que ele governou. Peter Nygard já foi uma figura poderosa no mundo da moda. Ele construiu um império bilionário e viveu uma vida de luxo extremo, mas tudo mudou quando ele foi preso sob acusações de tráfico sexual e outros crimes graves. Seu estilo de vida glamouroso desmoronou, e agora, em vez de jatos particulares e ilhas tropicais, ele passa os dias atrás das grades, no centro de detenção Toronto South. Este não é um lugar construído para o conforto. É uma enorme instalação de alta segurança, conhecida pela superlotação, violência e condições rigorosas. Os prisioneiros vivem em pequenas celas com beliches de aço e um banheiro no canto. Não há colchão macio, nem móveis de design, nem roupões de seda. Apenas um catre duro e um piso de concreto. A comida é básica, às vezes fria, e nada como as refeições gourmet que Nygard costumava desfrutar. Aos 82 anos, ele é um dos presos mais velhos aqui. Sua saúde teria piorado, mas isso não lhe rende tratamento especial. Ele veste o mesmo macacão laranja que todos os outros, come as mesmas refeições sem graça e segue a mesma rotina rigorosa. Ele costumava controlar um império, mas agora fica trancado em sua cela por 13 horas por dia. O antigo mundo de Nygard era cheio de modelos, festas de celebridades e luxo sem fim. Agora sua rotina diária é governada por guardas da prisão e portas de aço que se fecham atrás dele. Seu dinheiro e poder não significam nada. Em um lugar onde a sobrevivência depende de seguir as regras e ficar longe de problemas, a queda de bilionário para presidiário foi brutal, e não há seção VIP nesta prisão. Sam Bankman-Fried deixou de ser o rosto do boom das criptomoedas para se tornar um dos maiores fraudadores financeiros da história. Ele foi condenado por usar bilhões em fundos de clientes e, em vez de morar em uma cobertura nas Bahamas, agora mora no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn. Esta prisão é famosa por suas condições adversas. Os presos reclamaram de temperaturas congelantes no inverno, calor extremo no verão e o cheiro insuportável de esgoto. A comida é quase incomível, e houve relatos de mofo em larvas e refeições para um homem que costumava comer o melhor sushi e bifes importados. Este é um grande ajuste, ao contrário de alguns criminosos de colarinho branco que acabam em instalações de segurança mínima. Bankman-Fried está em um lugar conhecido por criminosos violentos e atividades de gangues. As celas são apertadas, as paredes são manchadas e as luzes fluorescentes nunca desligam de verdade. Ele costumava dar entrevistas de sua propriedade multimilionária, mas agora ele se senta em um quarto minúsculo com uma cama de metal e um colchão fino, esperando sua próxima data no tribunal. Seus advogados argumentaram que ele não está recebendo a medicação ou nutrição adequada de que precisa, mas em um sistema onde até mesmo solicitações básicas levam semanas para serem processadas, ele é apenas mais um preso. Não há conexões de internet de alta velocidade, nem sessões de jogo, nem suprimento infinito de bebidas energéticas. Apenas momentos difíceis em um lugar difícil, onde até bilionários são tratados como todo mundo. Thomas Kwok já foi um dos magnatas imobiliários mais poderosos de Hong Kong, construindo arranha-céus bilionários e controlando um império enorme. Mas seu sucesso desmoronou quando ele foi condenado por suborno e sentenciado a 5 anos de prisão. Ele cumpriu sua pena na prisão Stanley, uma das instalações mais antigas e seguras de Hong Kong, para um homem acostumado a coberturas luxuosas e jatos particulares. Ajustar-se à vida atrás das grades foi brutal. Sua nova casa era uma pequena cela sem janelas, com uma cama dura e sem privacidade. Em vez de refeições gourmet, ele comia comida básica de prisão, servida em bandejas de plástico. O bilionário que antes fazia negócios de alto risco, agora seguia uma rotina rígida, acordando ao amanhecer, trabalhando em um emprego na prisão e passando a maior parte do dia trancado. Ao contrário de alguns prisioneiros ricos que conseguem garantir privilégios extras, Kwok era tratado como qualquer outro detento. Nenhum tratamento especial,
nenhuma sessão VIP, apenas momentos difíceis em um lugar onde status e dinheiro não significavam nada. Ele foi solto em 2019, mas seu tempo na prisão de Stanley continua sendo um lembrete claro de quão longe ele caiu. Sun-Da-woo não era um bilionário típico. Ele construiu seu império do zero, começando como fazendeiro e transformando seu negócio em uma das maiores empresas agrícolas da China. Mas falar contra o governo levou à sua queda. Ele foi condenado a 18 anos de prisão e agora está trancado em uma instalação que opera sob o rigoroso sistema prisional da China, ao contrário de algumas prisões ocidentais que oferecem privilégios a presos ricos. O sistema da China é severo, com pouco espaço para negociação. Os presos acordam antes do amanhecer, trabalham longas horas em empregos intensivos em mão de obra e vivem sob vigilância rigorosa. As celas são lotadas. A privacidade é inexistente e a comida é mantida em um nível básico. Arroz e vegetais simples, nada mais. Relatórios sugerem que prisioneiros ricos na China às vezes podem comprar melhores condições, como camas mais confortáveis ou comida extra, mas Da-woo não é um deles. Sua natureza franca e conflitos com as autoridades significam que ele não é tratado de forma diferente de qualquer outro prisioneiro político. Sua influência, que antes moldava indústrias, não significa nada aqui, para um homem que já empregou milhares e administrou um negócio enorme. A perda de liberdade é esmagadora. Não há reuniões de diretoria, nem terras agrícolas para supervisionar, nem grandes discursos. Apenas longos dias de disciplina rigorosa, em um lugar onde o único objetivo é quebrar o espírito daqueles que ousam desafiar o sistema. Como você pode ver, um bilionário na prisão ainda é apenas um detento. Riqueza e poder desaparecem atrás das grades, substituídos por celas frias, refeições básicas e regras rígidas. Mas nem sempre é esse o caso. Em algumas prisões, o dinheiro ainda compra conforto e privilégio. De suítes privadas a refeições gourmet, alguns bilionários continuam a viver no luxo, mesmo enquanto cumprem pena. Agora, vamos ver onde a prisão pode parecer mais um retiro de luxo. A prisão na China pode ser uma experiência dura com celas superlotadas, disciplina rigorosa e trabalho incansável. Mas para a elite rica do país, pode ser algo totalmente diferente. Dinheiro e conexões, portas abertas, até mesmo atrás das grades, permitindo que alguns presos de alto perfil garantam um nível de conforto que os presos comuns nunca poderiam sonhar. Para aqueles que podem pagar. A vida na prisão não precisa significar dormir em um colchão fino, em uma cela lotada. Presos ricos geralmente conseguem garantir quartos privados, evitando as condições apertadas que a maioria dos presos suporta. Em vez de dividir o espaço com uma dúzia de outros, eles ganham sua própria área. Às vezes com uma cama, uma mesa e até mesmo uma televisão. Essas celas são mantidas mais limpas, silenciosas e livres do caos da população em geral. A comida é outra área em que o dinheiro muda tudo. Enquanto a maioria dos presos come refeições básicas de arroz, vegetais e sopa aguada, os presos bilionários geralmente recebem comida de fontes externas. Relatórios sugerem que alguns conseguiram organizar entregas de restaurantes de luxo, desfrutando de refeições gourmet, enquanto outros sobrevivem com rações de prisão. Esta não é apenas uma rara exceção. O sistema prisional da China tem uma longa história de permitir privilégios especiais para aqueles com influência. As atribuições de trabalho também favorecem os ricos. Muitos prisioneiros são forçados a longas horas de trabalho duro, produzindo bens em fábricas de prisões. Mas para aqueles com dinheiro, geralmente há uma saída. Alguns são designados para trabalhos de escritório dentro da prisão, fazendo papelada em vez de trabalho físico. Outros usam suas equipes jurídicas para atrasar ou reduzir suas exigências de trabalho, garantindo que nunca tenham que suar a camisa atrás das grades. Há até histórias de prisioneiros ricos administrando seus negócios de suas celas, usando visitas legais como disfarce para reuniões com conselheiros. Embora a comunicação seja restrita para a maioria dos presos, aqueles com influência suficiente ainda podem enviar e receber mensagens por meio de visitantes ou guardas, dispostos a fazer vista grossa. Em muitas partes do mundo, a prisão tem como objetivo eliminar luxo, conforto e status. Mas nem todas as prisões são construídas da mesma forma. Algumas têm seções inteiras projetadas especificamente para os ricos, oferecendo celas privadas, refeições gourmet e privilégios que fazem com que o tempo de serviço pareça mais uma estadia prolongada em um retiro de luxo. Por exemplo, na Argentina, as alas VIP da prisão oferecem algo exclusivo. Presos ricos desfrutam de banheiros privativos, chefes pessoais e até mesmo acesso a vinho e refeições requintadas. Alguns dos prisioneiros mais ricos continuam administrando seus negócios atrás das grades, realizando reuniões por meio de seus advogados e mantendo um estilo de vida que não se parece em nada com o encarceramento regular. Essas sessões estão longe das condições superlotadas e perigosas que a maioria dos presos enfrenta. As condições luxuosas das prisões não são apenas uma peculiaridade de alguns países. Elas existem onde quer que o dinheiro e a influência tenham poder. Em alguns lugares, presos ricos subornam guardas para melhor tratamento, ganhando acesso a privilégios especiais, como ar-condicionado, horas extras de visitação e até mesmo instalações privadas de exercícios.
Em outros, o próprio sistema oferece abertamente melhores acomodações para aqueles que podem pagar. Mesmo nos Estados Unidos, as prisões federais de segurança mínima foram chamadas de Club Fed, por sua atmosfera de clube de campo. Criminosos de colarinho branco cumprem pena em instalações com quadras de tênis, bibliotecas e centros recreativos, longe das duras realidades das prisões de alta segurança. Em vez de sobrevivência e violência, suas lutas diárias envolvem tédio e acesso restrito à internet. Embora a prisão seja uma punição para os ultra-ricos, ela pode parecer mais uma ruptura forçada do luxo do que uma provação que muda a vida. Nem todas as prisões têm barras de ferro e paredes de concreto. Na Arábia Saudita, para um grupo de bilionários, funcionários do governo e membros da família real, a prisão era um hotel 5 estrelas. Em 2017, durante um grande expurgo anticorrupção, o Ritz-Carlton, em Riad, foi transformado em um centro de detenção que abrigava alguns dos homens mais ricos e poderosos do país. Em vez de celas frias, os detentos eram alojados em suítes luxuosas com camas king size, banheiros de mármore e serviço de quarto. Os lustres extravagantes do hotel, os móveis com acabamento dourado e os tapetes luxuosos permaneceram intocados. A segurança era rigorosa, mas lá dentro os detentos não estavam sofrendo. Alguns relatos sugerem que os prisioneiros realizavam reuniões no grande saguão, negociavam acordos e até desfrutavam de refeições servidas enquanto estavam sob investigação. Durante meses, esse grupo de bilionários foi mantido no Ritz, onde as autoridades sauditas os pressionaram a entregar grandes somas de dinheiro em troca de liberdade. Alguns pagaram bilhões em ativos para garantir sua libertação, enquanto outros resistiram e ficaram mais tempo. Eventualmente, o Ritz-Carlton voltou a ser um hotel e a maioria dos homens saiu livre. Suas fortunas diminuíram, mas seus estilos de vida mal foram interrompidos. Este caso revelou uma verdade que muitos já suspeitavam. Nem todos os prisioneiros vivenciam a punição da mesma forma. Enquanto a maioria dos presos ao redor do mundo vive em condições difíceis, aqueles com poder e influência frequentemente encontram maneiras de transformar o confinamento em conforto. Este não é apenas um evento único na Arábia Saudita. A capacidade de comprar melhores condições na prisão é algo que acontece no mundo todo. A riqueza não compra apenas poder do lado de fora, ela também funciona atrás das grades. Em muitos países, o dinheiro pode mudar toda a experiência na prisão, transformando a punição em um leve inconveniente. Em algumas instalações, os prisioneiros podem subornar os guardas para obter melhor comida, quartos privados ou até mesmo acesso antecipado a programas de liberação. Outros simplesmente usam brechas legais para garantir um lugar em seções VIP, áreas com celas mais limpas, espaço pessoal e, às vezes, até mesmo acesso à internet. Alguns criminosos de colarinho branco em prisões de segurança mínima têm atividades recreativas, academias de ginástica e bibliotecas, fazendo com que sua estadia pareça mais um longo retiro de negócios do que uma sentença. Mas há casos ainda mais extremos. Alguns presos bilionários conseguem administrar seus negócios da prisão, usando visitas legais e privilégios especiais para manter contato com os funcionários. Há histórias de prisioneiros obtendo acesso às suas contas bancárias, contratando chefes pessoais e até mesmo realizando reuniões com conselheiros enquanto ainda cumprem pena. Para eles, a prisão não é uma perda completa, é apenas um inconveniente temporário. Nem todo prisioneiro rico consegue escapar do sistema, mas muitos encontram maneiras de suavizar o golpe. Eles não dormem em beliches duros ou comem comida sem graça. Eles não se preocupam com a sobrevivência em um bloco prisional violento. Em vez disso, seu dinheiro e influência garantem que seu tempo atrás das grades pareça o mais distante possível da vida real na prisão. E em alguns casos, bilionários não encontram apenas luxo na prisão. Eles o constroem eles mesmos. Poucos exemplos são tão chocantes quanto o que Pablo Escobar conseguiu criar com sua própria prisão pessoal, que era diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Alguns bilionários usam sua riqueza para melhorar as condições prisionais. Pablo Escobar construiu a sua própria, quando o governo colombiano concordou em prender o chefão do tráfico em 1991. Ele não pisou em uma prisão regular. Em vez disso, ele projetou e financiou sua própria instalação, transformando o que deveria ser uma punição em algo mais próximo de um retiro de luxo. La Catedral, empoleirada em uma montanha cênica, não era nada parecida com as prisões superlotadas e perigosas da Colômbia. A prisão pessoal de Escobar tinha uma boate, uma jacuzzi, um campo de futebol e até uma cachoeira. Ele dormia em um quarto feito sob medida com móveis finos, comia refeições gourmet e continuava administrando seu império de dentro. Amigos e familiares visitavam livremente e às vezes era difícil dizer se ele era um preso ou apenas um homem rico, aproveitando sua propriedade privada. Os guardas estacionados em La Catedral eram escolhidos a dedo pelo próprio Escobar, garantindo que ele permanecesse em controle total. Não havia grades na prisão, nem punições reais. Apenas uma vida confortável, longe de ameaças diretas. Embora ele estivesse tecnicamente encarcerado, nada havia realmente mudado.
A ilusão da prisão durou cerca de 1 ano, quando as autoridades finalmente decidiram transferi-lo para uma prisão de verdade. Escobar simplesmente saiu. Sua fuga foi fácil, provando que La Catedral nunca foi uma prisão de verdade para começar. Era um santuário pessoal, construído por um homem que se recusava a viver pelas regras de qualquer outra pessoa. A prisão de luxo construída por Pablo Escobar era chocante, mas ele não era o único que vivia confortavelmente atrás das grades. Hoje, algumas prisões administradas pelo governo oferecem condições ainda melhores com quartos privados, refeições gourmet e recreação que parece mais um retiro do que uma punição. Vamos dar uma olhada em onde cumprir pena parece longe de sofrimento. Nem todas as prisões são construídas para punir. Algumas são projetadas para reformar, reabilitar e até mesmo oferecer conforto. E nenhuma prisão faz isso melhor do que a prisão Halden, na Noruega, conhecida como a prisão mais humana do mundo. Não se parece em nada com uma unidade correcional tradicional. Em vez de celas frias de concreto e barras de metal, os presos em Halden vivem em quartos privados com camas macias, móveis de madeira e TVs de tela plana. Cada quarto tem uma mini geladeira, uma escrivaninha e uma janela sem barras, permitindo a entrada de luz natural. O objetivo? Fazer com que a prisão pareça o mais normal possível para que, quando os presos forem soltos, eles não tenham dificuldade para se reintegrar à sociedade. A vida em Halden é estruturada, mas não opressiva. Os presos têm acesso a uma academia totalmente equipada, um estúdio de música profissional e uma biblioteca. Eles podem fazer cursos universitários, cozinhar suas próprias refeições e até mesmo participar de programas de arte. As áreas comuns são repletas de móveis modernos e obras de arte coloridas, fazendo com que pareça mais um dormitório universitário do que uma prisão. Os guardas aqui não carregam armas. Eles são treinados em resolução de conflitos e psicologia. Passam tempo com os presos, praticam esportes com eles e os tratam com respeito. A ideia é simples. Se você tratar as pessoas humanamente, elas terão menos probabilidade de reincidir. Halden é o lar de todos os tipos de presos, incluindo aqueles condenados por crimes violentos. Mas em vez de isolamento e punição, o sistema se concentra na reabilitação e responsabilidade. E os resultados falam por si. A Noruega tem uma das menores taxas de reincidência do mundo. Para muitos, a prisão de Halden não se parece com uma prisão, mas para a Noruega, é assim que a justiça real se parece. Não apenas trancando as pessoas, mas preparando-as para um futuro melhor. Uma prisão com praias, florestas e sem muros. Parece mais um resort do que um lugar de punição, mas esta é a prisão de Bastøy, uma instalação insular na Noruega, que leva a reabilitação para o próximo nível, frequentemente chamada de a prisão mais relaxada do mundo. Ela foi projetada para dar aos presos responsabilidade, liberdade e uma segunda chance. Em vez de celas, os presos vivem em chalés de madeira, cada um compartilhado com alguns outros. No interior, tem quartos privados, camas confortáveis e uma cozinha comunitária, onde preparam as suas próprias refeições. Não há comida de prisão, estilo refeitório aqui. Os presos preparam suas próprias refeições com ingredientes frescos. Durante o dia, os presos trabalham em empregos regulares, desde agricultura e corte de madeira até cuidar de animais. Outros fazem aulas ou se concentram em projetos criativos. A ideia é simples. Ensine os presos a viver de forma independente para que não reincidam. A recreação também faz parte da vida diária. Os presos podem pescar, nadar no oceano, jogar tênis ou até mesmo esquiar no inverno. Não há cercas, nem guardas armados, nem câmeras de segurança. Apenas uma regra simples. Se você tentar escapar, será enviado para uma prisão regular de alta segurança, mas com condições tão boas que poucos tentam. A Noruega acredita que a prisão deve preparar os presos para o mundo exterior, não destruí-los. E os resultados falam por si. Bastøy tem uma das menores taxas de reincidência do mundo. Para muitos, isso não parece uma prisão, mas para a Noruega é a prova de que tratar os presos com dignidade leva a uma mudança real. Nem todas as prisões são construídas para punição. Algumas são projetadas para a ordem de conforto e até mesmo um toque de luxo, especialmente quando os presos são ricos, famosos ou condenados por crimes não violentos. Um desses lugares é JVA Fuhlsbüttel, também conhecida como Santa Fu, uma prisão alemã que parece mais um complexo de apartamentos moderno do que um centro de detenção. Lá dentro, os presos não dormem em beliches duros em celas superlotadas. Em vez disso, eles têm quartos privativos espaçosos com móveis de madeira, roupas de cama macias e até mesmo espaços de trabalho pessoais. Cada preso tem acesso a um banheiro privativo, um luxo raro. Na maioria das prisões, há televisores, lâmpadas de leitura e até pequenos sofás, criando um ambiente que parece mais um hotel minimalista do que uma unidade correcional. Além de seus quartos, os presos têm acesso a espaços comuns, projetados para relaxamento e autoaperfeiçoamento. Há uma academia bem equipada, uma biblioteca e salas de recreação, onde os presos podem passar seu tempo produtivamente.
Eles podem até usar suas próprias roupas, fazendo com que a vida cotidiana pareça muito menos institucional. Uma das maiores diferenças entre a garrafa JVA Fools Beauty e as prisões tradicionais é seu foco na confiança e reabilitação. Em vez de restrições severas, os presos recebem responsabilidades. São encorajados a trabalhar, estudar e se preparar para a vida após a libertação. Aqueles com bom comportamento podem até ganhar mais privilégios, incluindo liberações diárias, sem supervisão para visitar a família ou trabalhar fora da prisão. Esta não é uma instalação para criminosos violentos. Muitos de seus presos são ex-executivos, criminosos financeiros ou políticos pegos em escândalos. Eles podem ter infringido a lei, mas ainda são tratados com respeito e dignidade. Para aqueles que acabam aqui, a prisão não parece sofrimento. É um revés temporário em um ambiente confortável, um lugar onde a reabilitação é priorizada em vez da punição, e para alguns, esse é o maior luxo de todos. As prisões na Indonésia são frequentemente conhecidas por superlotação, condições adversas e recursos limitados. Mas se você tem dinheiro e influência, a vida na prisão pode parecer muito diferente. Em nenhum lugar isso é mais claro do que na prisão de Pondok Bambu, uma unidade correcional feminina em Jakarta, onde algumas detentas vivem com um conforto surpreendente. Para prisioneiras comuns, a vida é difícil. As celas são lotadas, as temperaturas são altas e os recursos são limitados. Mas para aquelas que podem pagar, há uma experiência totalmente diferente. As suítes VIP em Pondok Bambu vêm com ar-condicionado, roupas de cama macias e até sistemas de entretenimento. Algumas detentas ricas são conhecidas por decorar seus quartos com obras de arte, instalar cozinhas privadas e até mesmo contratar ajuda externa. Uma das características mais incomuns desta prisão é seu salão de beleza, onde as detentas podem cortar o cabelo, fazer as unhas e fazer tratamentos de spa. Algumas prisioneiras, especialmente aquelas com status ou conexões, continuam a viver um estilo de vida que parece muito distante das lutas do encarceramento regular. Houve até relatos de prisioneiras tendo acesso a celulares e entregas especiais de refeições, fazendo com que seu tempo atrás das grades pareça mais com uma estadia em uma residência privada. O sistema prisional da Indonésia tem enfrentado críticas por permitir esses privilégios, mas a realidade é que dinheiro simples ainda compra melhores condições, mesmo atrás das grades. A maioria das prisões separa os presos de suas famílias, forçando as crianças a crescer sem um ou ambos os pais. Mas nossa prisão de Aranjuez, na Espanha, tem uma abordagem diferente. Aqui, alguns presos não recebem apenas visitas de seus filhos, eles vivem com eles. Aranjuez é projetada para presos com crianças pequenas, oferecendo celas adequadas para famílias que incluem berços, áreas de recreação e até paredes decoradas com personagens da Disney. O objetivo é reduzir o trauma da separação, permitindo que as crianças cresçam em um ambiente mais estável, enquanto seus pais cumprem suas sentenças. Ao contrário da maioria das prisões, onde as crianças só podem visitar em horários rigorosos. Aqui elas podem acordar ao lado de seus pais, fazer refeições juntas e brincar em berçários especialmente projetados. Há até um playground dentro da instalação, fazendo com que a vida lá dentro pareça mais um lar temporário do que uma prisão. Claro, esta não é uma prisão de luxo no sentido tradicional. Ainda há regras rígidas e apenas prisioneiros de baixo risco podem participar. Mas em comparação com a experiência de isolamento frio da maioria das instalações correcionais, Aranjuez oferece algo verdadeiramente único: a capacidade de manter uma família unida, mesmo atrás das grades. É isso aí, escreva nos comentários qual dessas prisões mais lhe impressionou. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.